amigos, tudo bem? Hoje é quarta-feira e eu estou na minha feliz e semana de aniversário e também semana de férias. E nada melhor do que fazer uma mini maratona comigo mesma para esses dias de descanso, esses dias de tranquilidade que eu estou tendo. Porque, como eu sempre digo aqui no YouTube, eu adoro acordar sem despertador e hoje foi mais um dia desses. E eu resolvi fazer uma maratona. Eu pensei nisso ontem à noite e vou começar hoje na quarta-feira. Eu não sei quando que ela termina. Eu espero terminar até sexta. O ideal seria fazer tudo hoje, mas a vida adulta ainda existe. Eu ainda tenho que limpar a casa, lavar roupa, aquela coisa toda. Não vou ficar me lamuriando aqui sobre as coisas que eu tenho que fazer da minha vida. Mas eu vou fazer uma maratona 12 horas com um cronômetro que está aqui. Como vai funcionar? Bom, eu tô com 2 leituras em andamento. Eu queria muito começar essa maratona lendo outras coisas, mas como eu já tô com livros em andamento e um desses livros, ele é para um outro vídeo que também está em andamento, eu não vou ficar inventando muita moda. Se eu quiser pegar uma coisa ou outra ao longo do caminho, eu vou pegar. Mas a princípio, o que eu pretendo ler? Eu estou lendo então Os Reis do Wild, do Nicholas Eames, e eu estou na página 190. Então eu vou contar da página 190 até o final do livro, enquanto eu ler dentro desse vídeo. E o outro livro que eu estou lendo é E Se Eu Parasse de Comprar, da Joana Moura, que eu estou na página 45. No momento, são esses 2 livros que eu comecei semana passada e que eu, dei uma enroladinha para ler, mas vou ler neste desafio. Como temos 12 horas e eu acho que, como é a semana do meu aniversário, eu mereço pegar uma leiturinha assim mais leve, uma coisa mais tranquila. Talvez eu pegue um romance. Eu estou em dúvida se eu vou pegar o segundo livro de Dream Harbor ou se eu vou pegar o Playlist para o Final Feliz da Abby Jimenez. Não sei qual que eu vou pegar, talvez eu leia um capítulo de cada um para decidir qual livro seguir. Mas é isso. E além disso, eu acho que eu vou também dar continuidade com esse livro aqui, que é A Educação para Além do Capital, do Istvan Mesarius, que é um autor tcheco, se eu não me engano. O Matheus me deu este livrinho aqui, singelo de presente, que trabalha a questão da educação para que a gente tenha uma sociedade mais justa e pautada no fim do capitalismo. Então, talvez essa leitura aconteça no meio desse vídeo, mas seja bem esporádica, porque como é um livro de não ficção, portanto, exige um pouco mais de mim, depende muito do meu humor. Essas são, então, as minhas escolhas no momento. Eu vou começar a primeira hora de leitura agora aqui na sala, e ao longo desse vídeo eu vou conversando com vocês, vou mostrando o cronômetro. Espero que seja divertido, eu nunca fiz isso. Eu pensei em fazer 24 horas de leitura, mas como hoje é quarta-feira e final de semana eu tenho coisas pra fazer, acho que não daria tempo, eu não conseguiria ler 24 horas em 2 dias. 12 horas de leitura é muita coisa pra mim, que sou uma dona de casa. Mas, enfim, o objetivo neste vídeo é fazer um desafio, me desafiar, ler e ficar feliz, né? Porque pra ficar triste, a gente desliga a câmera e vai pensar nas mazelas da nossa sociedade e da nossa própria vida, não é mesmo? Então, eu espero que vocês gostem, se divirtam comigo e vamos começar. Oi, amigos, desculpem este ângulo de centavos, mas é o que temos. São 2h46 e eu avancei no meu desafio. De acordo com o meu tablet, faltam 8 horas, 43 minutos e 35 segundos. Agora são 15 para as 3, na realidade. E como que eu fiz esse tempo? Eu comecei o vídeo umas 10 horas da manhã, ia dar 10 horas, toda de fone, porque eu coloquei a Alexa para ler este e-book aqui para mim, que é O E Se Eu Parasse de Comprar, da Joana Moura, que é um livro que eu tenho interesse há muito tempo. E, bom, primeiro eu tive umas brigas aqui com o aplicativo da Alexa. E com a Alexa, porque eu baixei o aplicativo no meu celular e, gente, ela lia 3 minutos de livro e parava. Eu pedia pra continuar a leitura, ela lia 3 minutos de livro e parava. Eu tava quase desistindo, aí eu resolvi baixar o aplicativo aqui no tablet. Então eu baixei aqui e aqui ela leu super bem. É claro que deu alguns problemas porque essa sincronização ela é meio ruim, sabe? Eu já usei esse mecanismo da Alexa de leitura, mas é meio ruim, tem um certo delay. Eu não consigo, por exemplo, adiantar ou diminuir a leitura, voltar, é meio ruim mesmo. É bem arcaico, eu diria, porque não é um audiobook, é apenas um leitor digital. É uma forma de acessibilidade para quem tem dificuldade em ler,
diretamente o livro, né? E tem essa opção de ouvi-lo. Mas deu certo. E eu fiz isso porque se eu não colocasse a Alexa para ler o livro para mim, eu nem ia conseguir participar do desafio hoje, porque hoje eu limpei algumas coisas aqui em casa, então eu passei esse tempo inteiro de limpeza. Então lavei roupa, lavei quintal, limpei a sala, arrumei algumas coisas, organizei, arrastei coisa do lugar. Como isso demanda tempo, eu não queria perder esse tempo de leitura, eu aproveitei para ouvir este livro e foi uma boa escolha, eu vou falar para vocês. Este livro, então, de não ficção, em que a Joana, que é a autora, mostra pra gente o ano em que ela ficou sem comprar na Zara, porque ela era uma mulher de 26 anos em 2011, que se via sempre no cheque especial, o salário dela nunca sobrava, ela sempre estava devendo e sempre estava comprando, gastando mais do que ela ganhava. Ela é publicitária e ela era super viciada na Zara. Eu nem sabia que a Zara em 2011 já estava no Brasil, galera, pra vocês terem noção. E ela sempre estava ali comprando uma roupinha, era uma espécie de terapia para ela ficava feliz quando ela comprava uma roupa nova, ela adorava ir para shopping, ver vitrine. Só que ela percebe que, olhando pro guarda-roupa dela, que é um poço sem fundo, ela comprou, como ela mesma diz, tantos panos coloridos e nunca viajou, nunca fez outras coisas além de comprar roupa, usar e também reclamar que não tinha roupa para nenhuma ocasião. Até que a Joana decide ficar, vendo que ela tá nessa situação no fundo do poço financeiro, ela decide ficar um ano sem comprar na Zara e se desafiar a usar as suas próprias roupas. Então não é só não comprar na Zara, é não comprar nenhuma roupa nova, porque ela tem roupa suficiente para uma vida inteira. E eu achei essa iniciativa muito bacana, já tinha ouvido falar do livro, por isso que eu tinha tanto interesse. Porque vocês sabem que eu gosto muito de pensar as finanças, as minhas finanças e aprender com pessoas sobre questões financeiras para não chegar num extremo como esse. E aqui ela tá contando a jornada dela. Para isso, a Joana decidiu criar um blog, que se chama, inclusive, Um Ano Sem Zara, em que ela documentou essa experiência dela, não só não comprando, mas também fazendo looks novos todos os dias pro trabalho, porque, como eu disse, ela é publicitária, ela trabalhava presencial em São Paulo, lá em 2011 não tinha esse negócio de home office, e é muito curioso porque ela tem algumas reflexões sobre algumas roupas, alguns acessórios, que se você anda de ônibus não é prático. Ela fala que um dia ela resolveu sair com uma bolsinha pequena, belíssima, mas que não era nem um pouco prática para ela, que pegava um ônibus até o escritório. E isso faz todo sentido. Eu sempre achei, quando eu tava na faculdade, quando eu fosse trabalhar CLT, numa empresa, nananã, eu iria ter aquelas bolsas de lado, sabe? Bolsa de trabalho, bolsa de mulher, adulta. E a realidade, gente, é que eu vou pro trabalho com a mesma mochila que eu usava na faculdade. Porque é muito mais confortável, eu pego o metrô cheio, eu pego o ônibus cheio, eu fico muito tempo em pé. E não é nem um pouco legal você ter dor apenas no ombro porque você leva a bolsa só de um lado. Até porque eu levo a minha casa inteira na minha bolsa, justamente pelo fato de morar longe do trabalho. Enfim, isso aqui é outra discussão. E tá sendo uma experiência divertida e bem real, assim, como se ela fosse uma amiga me contando como foi essa experiência. Porque, gente, imagina, você que é viciado numa coisa, de repente se inibir de poder comprar ela ou de poder usar ela, adquirir, enfim. Então, este livro aqui, eu cheguei na página 134 dele. Eu tô terminando a leitura pós o cronômetro e anotando no Scooby, então eu tô vendo no Scooby as minhas páginas. Significa que eu já estou em 60% disso, eu parasse de comprar. E realmente está sendo uma leitura muito legal de ouvir enquanto eu tô limpando a casa. Porque, às vezes, um livro de ficção é meio chato pra mim, porque a Alexia não tem aquela entonação de emoção como um audiolivro teria, ou como tem enquanto eu estou lendo. Então, esse livro aqui, que é uma pessoa narrando as experiências dela, tá sendo bem bom de ouvir. E provavelmente eu vou continuar nesse método. Eu provavelmente vou ler este livro apenas através da Alexa, porque amanhã eu tenho mais coisas pra fazer nessa casa, gente, né? E depois voltamos a nos falar. Oi, gente, ainda é quarta-feira por aqui, já são 15 para 6 da tarde e eu fui na academia, acabei de chegar. Na verdade, tem um tempinho porque eu aproveitei uns 20 minutos de descanso para já editar esse vídeo. E o que eu fiz na academia? Eu li por 20 minutos na esteira. Como eu não ia levar um tablet para academia, eu acabei fazendo um cronômetrozinho lá e aí eu descontei aqui do meu temporizador do tablet. Então, nós estamos agora
com 8 horas e 11 minutos restantes de leitura. E o que eu li na academia? Eu não li Os Reis Wild ainda hoje, não sei se vou pegar ele hoje, mas eu queria ler uma coisa mais leve, já que eu tava, né, num ambiente de exercícios e tudo mais. Então eu resolvi começar um livro. De manhã, eu li 3 capítulos de 3 livros diferentes, certo? Eu não sei se eu tô com o Kindle aqui. Ah, eu tô. Pra falar os nomes, porque eu não sei os nomes. Tô aqui, ó, com o meu pós-treino, que é um whey da Natural Whey, e um da Campo Verde. De manhã, quando eu comecei esse desafio, eu tentei descobrir qual romance que eu ia ler, mas eu só li de fato agora na esteira, na academia. E eu li, então, 3 capítulos de livros diferentes para tomar minha decisão. O primeiro que eu li foi Café, Amor e Especiarias, da Laurie Gilmore, que é o segundo livro, ou na verdade ele é o primeiro da série Dream Harbor, é porque eu li o de Natal, que não é o primeiro, acho que é o quarto. Agora eu quero ler em ordem. Depois eu li o primeiro capítulo de Playlist para o Final Feliz da Abby Jimenez, que é a continuação de Apenas Amigos, da primeira série da autora. E por fim, eu li um que tem um nome grande, galera. O Guia de Mecânica Celeste para Damas, que é da Olivia White. Esse é um romance de época sáfico, que quem indicou foi a Maíra, em algum vídeo dela que eu vi, eu não lembro, mas eu achei muito interessante e guardei na minha cabeça, acabei baixando aqui no Limited. E eu li os três, confesso que me chamaram a atenção, mas eu escolhi Playlist para o Final Feliz, da Abby Jimenez. Eu sei que este livro tem uma má fama, eu já vi algumas opiniões de pessoas que leram e não gostaram da condução da história. Eu não sei, sinceramente, o que eu vou achar, mas ele foi o que mais me bateu o coração para ler, apesar de que eu queria cancelar todas as minhas outras leituras e fazer um vídeo de romance lendo todos eles, porque todos pareceram interessantes. Então eu vou ler Playlist para um Final Feliz, e eu acho que ao longo das próximas semanas eu também vou pegar esses outros 2 livros que eu tô animada, a não ser que eu enjoe de romance. E este é o update, por enquanto, de Playlist para um Final Feliz. Eu li até a página 45, pelo que eu me lembro, do Kindle, do Scooby, perdão. E é isso, vou seguir com a minha maratona hoje. Oi, amigos, queria dizer pra vocês que já são quase 7 da noite do dia seguinte. Hoje, então, é quinta-feira, 5 de março. São 18h35, pra ser mais específica. E eu não consegui falar com vocês no dia de hoje, porque hoje eu acordei com mais preguiça. Então, eu me levantei até cedo, porque eu tive terapia hoje. Aí depois da terapia eu fui assistir Bridgerton, fui ler um pouquinho, aí eu enrolei muito no celular, fui almoçar, fui na academia, li um pouco na academia, e depois eu fui limpar a cozinha, que era o cômodo restante daqui de casa que tava faltando limpar. Aí eu acho que as coisas vão ser super rápidas, tranquilo, daqui a pouco eu vou voltar a ler. Amigos, eu estava limpando o chão da cozinha, aí eu fiz o favor de quebrar 6 ovos, que eu deixei num cantinho, porque não cabe na geladeira. Deixei no cantinho, só que não estavam protegidos devidamente, e eu derrubei os 6 ovos no chão. Dava pra ter feito um grande omelete com todos aqueles ovos perdidos. Lá vai eu limpar. Aí, beleza, limpei a parte dos ovos. Eu fui limpar atrás do armário o chão. E eu percebi que o meu armário está tomado pelo mofo. Eu não aguento mais este problema da vida adulta, que é mofo. Até então, só tinha mofo no escritório aqui da frente, que a gente nem usa pra dormir. Agora tem na cozinha, porque a minha cozinha, de fato, ela não entra ventilação, porque a janela a parte da frente da janela é uma área fechada. Então, assim, eu tive que limpar também, eu me estressei muito. E eu tenho um outro problema chamado Bridgerton, a 4ª temporada, porque eu deixei os episódios para as minhas férias, né? Eu assisti 2 ou 3 episódios da primeira parte, que lançou em janeiro, e deixei os episódios finais para quando eu estivesse de férias. Então eu tive que dividir o meu tempo com eles também. E agora eu estou no último episódio, faltam 30 minutos para acabar. Eu tô gostando muito dessa temporada. Eu acho que Sophie e Benedict são meu casal favorito, mas principalmente a Sophie. Gosto muito dela, até porque ela não é nobre, né? Supostamente não é nobre, enfim. E aí, resumo da obra, não li muito. Eu não sei em quantos % de tempo a gente tinha
quando eu falei com vocês. Ainda me faltam, então, 5 horas e 55 minutos de maratona, ou seja, metade do tempo. Já são 6 da tarde, 7 quase, e eu não vou conseguir ler muita coisa hoje. Ontem eu acho que eu consegui avançar bastante, porque o Matheus não tava em casa. E hoje teve uma outra coisa que aconteceu, eu resolvi assistir um vídeo da Beatriz Paludeto, de 1 hora, dela lendo A Empregada. Eu voltei a assistir a Beatriz esse ano, e eu gosto dos vídeos dela porque ela publica o tipo de vídeo que eu gosto de falar, de fazer também, que é vídeo falando de livro com spoiler que dura quase um longa-metragem. Então eu parei pra assistir ela enquanto eu limpava a minha cozinha. E nisso eu acabei não ouvindo o meu audiolivro. Então, amigos, eu só consegui ouvir um pouquinho de E Se Eu Parasse de Comprar, da Joana Moura, pouquinho mesmo, não li nenhum capítulo inteiro, eu tô no capítulo 11, que é quando ela vai pro Festival de Cannes, concorrer lá a um prêmio chiquetoso de publicidade. E de Playlist para um Final Feliz, eu cheguei em 42%, tô quase na metade do livro. Eu tô gostando, ainda não estou entendendo o que as pessoas não gostam nesse livro. E aí eu tô achando divertidinho, eu gosto da Sloane, gosto muito mais do que o outro, porque o da Kristen, o livro anterior, que foi Apenas Amigos, era o da Kristen e do Josh, e eu achei tão chato, tão sem pé nem cabeça esses dois. E agora ler a Sloane tá me fazendo mais feliz. Eu não sabia, mas o protagonista ele é meio famosinho, assim. Ele é cantor e toca violão, e aí ele tá em ascensão de carreira. E talvez o conflito do livro seja exatamente esse, o fato de que ele é super famoso e tal. Não sei, gente, tô lendo aqui, vou fazendo a minha parte, e quando eu terminar eu falo com vocês. A questão do livro que eu tava lendo, da Joana, que eu tava lendo, é que a Alexa aqui nesse tablet me estressou muito, porque eu botei ela pra ler, e eu pensei, ela vai começar de onde eu parei. E não, gente, ela começou do início. Eu comecei a ouvir ela falar os créditos, contar os nomes de todos os envolvidos na produção editorial deste livro aqui. Então eu tive que pegar meu e-book do Kindle aqui no tablet, botar no capítulo que eu parei pra ela, sim, continuar lendo a partir dali. Então eu tive que dar uma atualizada, uma sincronizada, me irritou também nesse processo e eu acabei nem lendo por muito tempo. Então hoje o desafio tá sendo um grande desastre e olha que eu fiz menos coisas de casa do que ontem, né? Vai entender, mas é a vida, gente. Tamo aí, um dia eu termino esse desafio, espero que até sexta-feira. Mas sexta-feira eu vou pra casa da minha mãe, porque eu vou cortar o cabelo. Então não sei, né? Vamos ver, vamos ver. Oi, amigos, passando pra dizer que são 9h25 da manhã e faltam 3 horas e 32 minutos e 31 segundos do desafio. Hoje é sexta-feira, portanto, terceiro dia do desafio, mas o importante é o quê? Continuar. Hoje de manhã eu terminei E Se Eu Parasse de Comprar, da Joana Moura. Terminei ouvindo enquanto eu fazia o café da manhã. E agora eu vou ler um pouquinho de Playlist para o Final Feliz. E vou sair, que eu tenho que ir na casa da minha mãe. Espero terminar esse desafio hoje mesmo, porque final de semana vai ser impossível. Como pode essa gata ser tão de poucos amigos? Vem aqui. Vem. Oi, amigos, esse é o resultado do meu cabelo. Eu sei que ele tá estranho, mas é porque eu não finalizei muito direito aqui na minha mãe, pois não tem mais creme nessa casa pra mim. Então ele tá assim, meio leãozinho, mas até que ficou bem curto, né? Eu falei que não queria mexer muito no comprimento, mas quando a gente repica, não tem muito o que fazer. Mas eu tô feliz que meu cabelo tá com um pouco mais de volume aqui do que aqui, porque tava muito estranho. Mas eu não vim aqui pra isso, eu vim pra falar sobre o livro que eu terminei. Eu tô devendo 3 horas do desafio, eu não acho que eu vou conseguir cumprir hoje, talvez amanhã, no sábado, eu cumpra. Mas eu terminei Se Eu Parasse de Comprar, da Joana Moura, e eu gostei muito da experiência. Foi um livro que eu não necessariamente me identifiquei, porque eu realmente não tenho problema com compra de nenhum tipo, de nenhuma natureza, nem mesmo com livro. Mas este livro me fez ter um start para dar uma olhada no meu guarda-roupa de novo. Então eu olhei mais uma vez ontem as minhas roupas
enquanto ouvia os últimos capítulos do livro, e foi bem bom. Eu não tinha muita roupa pra tirar, pra ser sincera pra vocês, porque eu realmente tirei as minhas roupas pra doar esse final do ano passado. A gente tá em março, então eu fiz esse exercício, na verdade, pra me livrar de roupas que eu tava me segurando só porque eu gosto delas, mas elas não me cabem mais. Então eu acabei finalmente tirando do meu guarda-roupa. E pra dar espaço pra coisas novas, até porque eu fiz aniversário e ganhei algumas peças de roupa, então é bom essa rotação sobre as minhas roupas. Mas enfim, não é um vídeo sobre destralhe de coisas na nossa casa, e sim sobre a minha experiência com a leitura. De modo geral, eu gostei muito do livro. Pra mim, foi muito divertido ouvir. Como eu disse, eu não me identifico com as coisas que a Joana passou, mas eu sei que muita gente se identifica. Eu sei que muita gente deve ter acompanhado ela no período em que ela esteve fazendo o desafio. Deve ter sido bem legal ter acompanhado. E foi muito legal a sinceridade da Joana, porque ela se tornou blogueira, assim, meio sem querer. E as pessoas começaram a cobrar post pra ela, e ela, no livro ela conta, eu tava numa gripe danada e eu fiquei 2 dias numa cama, e era por isso que eu não postava. Tinha as pessoas que torciam contra, que achavam que ela ia mal. Ela conta sobre os altos e baixos dela em relação ao desempenho no desafio, porque às vezes ela viu uma Zara e queria muito comprar, mas não podia, enfim. Muitas coisas, assim, que eu senti uma certa sinceridade por parte da Joana. Ela até mostra um pouco da vida particular dela, do relacionamento que ela tinha na época do blog, né, lá em 2011, quando ela criou esse desafio. E agradece o marido dela atual, então isso é muito legal. E eu sinto que esse livro libera um pouco ali a questão meio autobiográfica mesmo, porque apesar do foco ser o fato de que ela não deve comprar, de que ela tem que fazer essa economia, tem que cuidar das contas dela, sair do vermelho, ela conta um pouco da relação com o pai, ela conta bastante da relação com o namorado da época, que apoiou ela bastante, isso foi bem legal. Conta o término do relacionamento, enfim, algumas outras coisas que aconteceram. Então, de certa forma, é um livro autobiográfico, e foi bem legal acompanhar uma pessoa real, uma pessoa que tinha uma rotina muito parecida com a minha. Então ela tinha 26 anos, morava em São Paulo, pegava um ônibus cheio todo dia para ir pro escritório, trabalhava, voltava para casa, e quando ela tava estressada, ela ia em loja comprar roupa pra desestressar, sabe? Então, é um livro bem gente como a gente, assim. É um livro que eu super recomendo, principalmente para quem tem essas questões financeiras não resolvidas. Eu diria que é um bom start, eu acho, porque existe muito livro por aí, Pai Rico, Pai Pobre, sei lá, O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu nunca li esses livros e não são muito a minha praia, mas eu sinto que ler um livro de uma pessoa falando sobre dívida, sobre compra compulsiva, que é mais real, que é próxima, que é brasileira, principalmente, né, porque esses livros geralmente são de gringos, eu acho que é sim uma boa pedida, então é um livro que eu recomendo super. Eu me estressei bastante com a Alexa no processo, gente, que inferno que é. O aplicativo da Alexa para ouvir audiolivro não é otimizado. A minha teoria é a seguinte: a Amazon, a empresa como um todo, eles optam por não fazer um bom aplicativo de celular, de tablet que seja, para que as pessoas usem de fato a Echo Dot, use o aparelhinho Alexa. Mas a questão para mim é o seguinte: uma pessoa que realmente precisa da Alexa para ouvir os seus livros, porque não consegue ler, porque tem baixa visão, porque realmente tem dificuldade, prefere ouvir. Eu sei da Carol, a Carol Witt, inclusive tem um canal no YouTube, ela tem fibromialgia. Então, muitos dos livros que ela consome, ela compra em e-book e bota a Alexa para ouvir. E aí, uma pessoa que só usa este meio para ler um livro, e não tem outro, se estressa no processo, porque simplesmente ela para, ela volta. A minha, eu não entendi o que rolou, tá? O meu aplicativo tá atualizado aqui no meu celular, mas eu coloquei ela lia 3 minutos, exatamente 3 minutos do livro ela lia e parava. Aí eu falava, Alexa, leia para mim. Ela continuava por 3 minutos e parava, até que eu resolvi ouvir pelo tablet, e aí ela não parou. No tablet ela parou acho que umas 2 vezes, não sei porquê, não sei se foi internet, não sei. Mas e teve um momento que ela voltou a leitura para o início, então tem que fazer sincronização com o e-book, então é um pouquinho estressante, assim. E outra, eu não consigo acelerar, eu não consigo diminuir, eu consigo pausar
e voltar ali 15 segundos pra frente ou pra trás, mas é só isso. Ela não ajuda em nada, assim, é bem ruim mesmo, foi uma experiência chata. E eu achei curiosa essa experiência que eu tive, porque antigamente, assim, lá na pandemia principalmente, que eu conheci audiobook, eu também coloquei a Alexa pra ler alguns livros pra mim, se eu não me engano, do Kindle Unlimited, que são, portanto, e-books, né, originais da Amazon, e eles funcionavam muito bem. Eu não sei o que aconteceu, o aplicativo ficou muito ruim. No meu celular não funciona. Não entendo. O meu tablet, ele é bem antigo, que eu já falei em algum vídeo pra vocês. Ele tem um Android muito anterior ao do meu celular e por algum motivo funciona. Então, assim, apenas o mundo sabe o mistério, porque eu não sei. E é isso, essa foi a minha experiência. Ainda faltam umas 3 horas de cronômetro, se eu não tô enganada. Mas aí, gente, eu vou deixar pro final de semana, porque não sei se eu vou conseguir hoje. Mas vamos tentar. Eu tô aqui na minha mãe, ainda não vou pra casa agora. E acho que eu vou fazer uma horinha ali, uma meia horinha de leitura. Uso o temporizador do celular e aí eu atualizo lá no tablet pra pelo menos ter lido um pouquinho de A Playlist do Final Feliz. Porque eu tô gostando bastante do livro, apesar de que eu achei que eu ia odiar. Mas vamos lá. Gente, agora é quase meia-noite e eu tô aqui lendo A Playlist para um Final Feliz. E o caminho que esse livro tá levando... não era pra eu estar aqui falando com vocês, eu tô toda descabelada, meu cabelo parecendo um ninho de mafagafos. O Matheus tá cozinhando ali na minha frente. Mas eu preciso reclamar porque, assim, a motivação do protagonista masculino, ela é ridícula. Primeiro que essa série da Abby, que é a primeira, ela é bem ruim, tá? O primeiro ruim, esse aqui tá indo pelo mesmo caminho e eu acho que o terceiro também vai acontecer isso. Por quê? O primeiro livro que me irritou profundamente é que os protagonistas não conversam. Existe uma falta de conversa enorme naquele livro. E ok, eu sei que tem que ter todo o plot de desenvolver o livro. Ok. Mas eles não conversam em forma nenhuma. Por uma coisa muito importante, que é sobre ter ou não filhos. Até aí tudo bem. Aí aqui, o protagonista, ele é um artista em ascensão que tá em turnê, em prestes aí pra uma turnê de 14 meses. E ele tá tipo assim, não, porque eu queria levar Sloan, eu queria sequestrar Sloan, eu queria implorar pra que ela fosse comigo. Até aí tudo bem. Já não é muito bom, mas até aí tudo bem. Só que a motivação dele não falar pra ela desse problema é que ele tem uma moça aqui, uma outra cantora, que na minha cabeça ela é a Taylor Swift ou a Ana Castela, uma das duas, que ela também é famosa e meio que a gravadora tava impondo que ela abrisse os shows do protagonista aqui, do Jackson. Só que a menina, ela é um pouco, como eu posso dizer, obcecada por ele, um pouco stalker. Eu acho que eles tiveram um relacionamento, não sei. E aí ele não conta pra Sloan que ele tem essa menina que fica enchendo o saco dele. E agora que aparentemente ela não vai estar mais na turnê, porque eles conseguiram convencer a gravadora de que essa menina não é uma boa coisa estar junto dele, ele, então agora eu vou implorar a Sloan pra viajar comigo por 14 meses pelo mundo. E assim, e os interesses dela? E a vida dela? E a pintura que ela faz? Não tô levando em consideração. Então, tô um pouco irritada com este homem. Nota 2, porque o livro começou bem. Eu falei pra vocês, nossa, promissor e tal. Mas assim, não. Galera, me restam 33 minutos e o meu e-book está em 87%. Vamos ver se vai dar tempo de terminar o livro dentro desse tempo. Oi, amigos. Vocês sabem que quando eu venho aqui neste cenário é porque eu tô sem tempo, irmão. Vamos falar do final deste desafio, que eu não falhei, tá? Eu só não tive tempo. Sábado eu realmente não consegui terminar. Ficou faltando acho que 30 minutos do desafio. Eu li por 1 hora na academia. E aí ficou faltando os 30 minutos pro final do dia. E eu deixei pro dia seguinte porque simplesmente estava vivendo a minha vida no final de semana. E como
eu ia sair no domingo, eu não consegui falar com vocês. Eu acordei no domingo umas 9 da manhã, tomei meu café, botei o cronômetro e fui terminar a playlist pra um final feliz. Sobrou um pouquinho ali os Reis do Wild, mas os Reis do Wild eu não toquei nesse desafio de fato, ficou com Deus, gente. Infelizmente, não dá pra ter tudo nessa vida. E eu vou falar pra vocês quantas páginas eu li, peraí. Vamos então ao saldo de páginas. Eu li, na verdade, ouvi 224 páginas de E Se Eu Parasse de Comprar, da Joana Moura. Depois foram 352 páginas de A Playlist para o Final Feliz, que esse eu li com os meus olhos mesmo. E por fim, 6 páginas de Os Reis do Wild. Como vocês viram, eu comecei esse vídeo com a pretensão de ler alguns livros e acabei lendo outras coisas vieram na minha frente. E isso, gente, é pra vocês verem que eu funciono... Nossa, meu cabelo tá muito esquisito. Eu preciso lavar hoje. E isso é pra vocês verem que eu funciono dessa forma. Eu não consigo montar TBR pra leitura porque eu simplesmente desisto e quero ler outra coisa. Então eu ganhei um monte de livro de aniversário, eu queria passar todos eles na frente. Eu tava fazendo esse desafio, eu queria ter começado imediatamente o livro que eu ganhei da Helena Armas, da minha amiga Laísa. Então, assim, é a vida, né? C'est la vie. Mas foi uma experiência muito divertida, eu gostei de me desafiar a ler, eu queria muito fazer esse desafio de 24 horas de leitura, talvez eu faça isso nas minhas próximas férias, porque, gente, eu sou CLT, eu trabalho e eu tenho um zilhão de coisas pra cuidar aqui dentro da minha casa, e eu também preciso ter uma vida social, ver meus amigos, sair e tal, então não tem como eu fazer esse tipo de desafio se não for num período longo de tempo, eu não consigo fazer num feriadão, mesmo que seja de carnaval. Eu preciso descansar também e também descansar a mente de uma forma ou de outra, né? Então, é isso. Foram, então, 582 páginas em 12 horas. Isso dá um calhamaço grande, né? Os Reis do Wild, por exemplo, é um livro que tem mais ou menos isso de páginas, então eu acho que eu leria nesse período esse livro inteiro, mas como eu já tinha começado, tudo bem eu ler outras. A minha relação com os Reis do Wild, eu ainda estou lendo, tá? Hoje é quinta-feira, dia 12, o desafio terminou no dia 8, no domingo, no Dia Internacional da Mulher. E eu tô lendo bem a passos lentos esse livro, porque ele não é um livro difícil, mas ele é um livro que muita coisa acontece, justamente porque ele é um RPG Elite, né? É um livro que é baseado num sistema de RPG, e o pouquíssimo que eu conheço de RPG, porque o Matheus joga, realmente a dinâmica é essa, né? A galera vai lá, tem um vilão principal no final, mas ao longo do caminho, pra eles chegarem no vilão, pra eles chegarem no tesouro, pra eles salvarem a princesa que seja, eles passam por um monte de outros mini vilões assim, e não é diferente aqui nesse livro. Então tem muita coisa acontecendo, eles ainda não chegaram. E muitas das coisas que o livro traz assim, o Matheus já me explicou, e tem um diálogo do protagonista assim, o Clay, que ele é casado, ele é um mercenário aposentado, que ele fala assim, ele fica discutindo com a esposa dele, e aí ela pede pra ele explicar pra ela a diferença de Viverne e dragão, porque na nossa cabeça são a mesma coisa, mas na verdade eles são coisas diferentes. E eu tive exatamente o mesmo diálogo com o Matheus, foi muito engraçado me ver naquele livro, quem diria. Agora falando sobre playlist para um final feliz, eu vou até pegar o meu Kindle aqui. O meu Kindle não, né? O meu tablet, que o meu Kindle tá na bolsa. Gente, eu achei esse livro um completo desserviço, eu diria, porque, assim, o protagonista masculino me incomodou absurdamente. Eu falei pra vocês, né? Eu já vi outras pessoas não gostando tanto desse livro. Eu falei, não é possível. O livro tava indo muito bem, mas, assim, primeiro, uma coisa foi muito conveniente, né? Porque eles tinham uma questão com uma terceira pessoa. E foi muito conveniente. A autora ela tentou discutir um pouco esse rolê de ser famoso e ter algumas questões com isso, eu tô tentando pegar o e-book, com paparazzi, mídia, que realmente, pra galera que trabalha com isso, deve ser tenebroso, assim, você não poder viver a sua vida, né? Ter uma vida minimamente particular, mas você escolheu ser famoso, então meio que, né? Peraí, não. Só para ilustrar, estamos falando deste livro. E o que me incomodou no protagonista é que ele foi muito 880 com a menina. Assim, romance, pra quem lê romance com uma certa
periodicidade, sabe que lá nos 80% a autora vai separar o casal. Porque eles se conhecem no início do livro, aí nos 50% eles estão namorando, estão se amando e não sei o quê. E aí nos, sei lá, 80% ela bota um conflito e separa, que eu acho isso chato. Assim, eu sei que faz sentido pra ter história, mas na minha cabeça não precisa nem ter um conflito antes do final do livro, só finaliza o livro, sabe? E aqui eles colocaram um conflito que é o Jackson, que é um cantor, né? O nome dele é Jackson, mas o nome artístico é Jackson Waters. E ele é um cantor muito famoso, ele tem um contrato com uma gravadora que é a vilã, que manda ele trabalhar exaustivamente, que planta notícia falsa sobre ele só para que ele fique mais famoso, aquela coisa toda, e ele, nossa, como a indústria é podre, né? Como a indústria é podre. Não quero que a Sloane passe por isso, portanto, vou dar um jeito da gente cortar a relação aqui. E aí ele faz isso, e óbvio que eles vão voltar no final, ele se explica pra ela, e ela aceita. E a minha questão com o Jason é que, mano, vocês têm que ter um meio termo, assim, eles brigaram por uma coisa que é muito importante que casais, de modo geral, discutam, né, se eles vão fazer juntos ou não. Não vou falar muito pra não dar spoiler, mas é muito importante que tenham esse diálogo. E quando eles tiveram esse diálogo, eu achei ridículo, assim, achei ridículo. Eu não senti que a protagonista teve o espaço dela respeitado com a carreira dela, porque por mais que ela não seja famosa e tal, ela tinha uma profissão antes de conhecer ele, ela fazia as coisas dela, ela estava vivendo ali um grande trauma. E eu preciso dizer uma coisa, galera, isso é pra quem leu o Apenas Amigos, que foi o final, né, aquela coisa trágica que aconteceu com a Sloane. Eu não senti que ela tava vivendo aquele trauma, absorvendo aquele trauma. Ela não fazia terapia, ela não comia, ela não trabalhava, quem cuidava dela era a amiga, né, que é a menina do livro principal anterior, e o marido. E assim, eu achei o background da Sloane muito bidimensional, assim, profundo como essa folha de post-it. Porque, ai, ela não tem nenhuma interação com os pais. Ela fala assim, ai, minha mãe me ligou ontem e falou tal coisa do Jackson. Eu, tá, mas eu queria ver. Eu queria ver que ela tem outras pessoas pra cuidar dela. Já que ela tava passando por um trauma tão profundo, como que os pais dela não estavam junto com ela nesse momento? E não é porque ela tem problema com os pais. Porque se ela tivesse problema com os pais, se os pais tivessem morrido, se os pais estivessem em outro país, ok, não ia falar nada. Mas ela tem os pais presentes, que moram, óbvio, em outra cidade. E ela só tinha a menina do outro livro pra ajudar ela. Eu fiquei, gente, não é assim. Se a gente tá vivendo um trauma, geralmente a família tá lá, acolhe a gente, entende? Então eu achei isso meio, mais ou menos, mas realmente a atitude do Jackson me irritou profundamente. Eu fiquei assim, ai não, não é possível. Então assim, essa é a primeira série da Abby, é a mais fraca, sem dúvida. A segunda série que ela escreve lá, que eu nem sei mais o nome dos livros, gente, pra vocês terem ideia, é muito melhor. Eu vou terminar essa série porque tem mais um livro, acho que Life is Too Short, A Vida é Muito Curta. E aí eu vou ler e depois eu vou começar a série nova dela, que eu espero que ela tenha melhorado. Essa aqui eu não espero nada, tá? Mas eu vou dar um tempo pra ler de novo a Abby Jimenez, porque realmente a nossa diva, ela erra. Ela erra bastante aqui nessa série, na outra ela acerta um pouco mais. Mas ainda assim, a escrita é bem tranquila, bem rápido de ler. Gosto ainda da autora, não seja por isso. Mas me irritei. E como eu disse, realmente o livro começou muito bem pra mim. Eu tava me divertindo, tava adorando a interação dos personagens. Por mais que tenha sido um insta-love, né? Porque os nossos divos simplesmente se apaixonaram em 2 semanas. E óbvio que isso, na minha cabeça, pode acontecer, mas eu acho que o livro não me mostrou essa intensidade. Porque eu não consegui ter essa percepção de tempo. Então, eles estavam lá falando várias coisas e eles falaram assim, nossa, mas só tem 2 semanas que a gente se conhece. Eu falei, caramba, só tem 2 semanas? Mulher! E outra coisa, gente, que me incomoda é a cura com um romance. Isso é o clássico de romances e beleza você se envolver num outro relacionamento. É normal que as pessoas façam isso. Mas a gente não vê a personagem por ela mesma. Ela só se levantou, beleza, apareceu um cachorrinho e tal, não sei o quê. Mas ela só se levantou pra vida quando apareceu um homem.
E não deveria ser assim, acho que esse tipo de livro acaba reforçando um pouco esse estereótipo, né, de que você precisa estar, pra você estar feliz, você precisa estar com outra pessoa. E é por isso que eu gosto tanto do Nem Te Conto, da Emily Henry, porque tem um romance lá, mas aquele livro, a personagem se salva por si mesma, sabe? E com o apoio do cara. Eu não sinto que o Jackson apoia ela pra superar esse trauma. Claro, ele respeita e tal, mas eles não têm grandes diálogos sobre isso, né? Muito focado no casal. Então, como eu disse, se ela não tivesse sofrido esse trauma, se ela tivesse, sei lá, sido traída pelo namorado, beleza, ia ser a mesma coisa, não ia fazer diferença alguma. Então, a carga dramática ficou um pouco com Deus, ficou pedante, ficou bem quase nada. E você vai falar, Jaque, mas é um romance, por que tem que ter carga dramática? Eu acho assim, se a autora começou o livro com uma carga dramática tão profunda, com um trauma tão profundo da protagonista, por que não pode levar isso adiante também, sabe? Não faz sentido pra mim. Então, esse foi outro ponto. Eu dei 2,5 estrelas. E é isso que eu posso estar dando para a nossa amiga Abby Jimenez. Porque, gente, vamos estar torcendo pra ela melhorar na próxima, mas eu realmente não tô com muita expectativa pro Life's Too Short. Mas, né, no futuro vocês vão ver. Foi muito divertido fazer, ver o quanto eu consigo ler e o quanto eu não consigo ler, principalmente. Acho que foi o que mais me fez perceber. Porque, assim, gente, sei lá, 12 horas de desafio. Digamos que eu dividisse em 6 horas. Eu não consigo ficar 6 horas lendo. Mas a gente fica 8 horas trabalhando, né? Isso é muito engraçado. Mas enfim, isso aí é discussão para outro momento. Obrigada por assistir esse vídeo, se inscreva no canal, deixem um joinha. E aos meus amigos, eu queria dizer uma coisa aos meus amigos, que se você, meu amigo pessoal, me conhece pessoalmente na vida real, assistiu esse vídeo até aqui, até os auge dos 40 minutos, que eu acho que é isso que vai dar, por favor, bota um comentário aqui. Põe um emoji, o emoji que você quiser. Bota um livro, uma flor, bota um vampiro, um sol, o que você quiser. Eu só quero saber que você esteve aqui, porque eu sei que vocês aparecem aqui no meu canal, certo? Vocês me falam, mas não deixa um comentário, gente. Ah, deixei gostei, não quero. Eu quero saber que vocês apareceram por aqui, porque eu gostei não me mostra que vocês apareceram. Mas um comentário me mostra, a não ser que você use uma conta que não tem o seu nome. Aí realmente eu não consigo saber. Mas enfim, obrigada por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!